Bom, nessa questão nós temos o seguinte: a pergunta basicamente refere-se à prática do psicopedagogo. É correto afirmar que a fase redacional refere-se a... O que é a fase redacional? É a última parte do fazer psicopedagógico, né? E quando você atende uma criança, um cliente, né? Você não escreve um artigo científico, você não escreve uma dissertação, você não escreve uma monografia, você escreve um parecer, um informe ou um relatório psicopedagógico. Então a resposta seria emissão de um parecer, informe ou relatório psicopedagógico. Bom, aqui nós estamos falando agora sobre a fase exploratória, né? O que é a fase exploratória no fazer psicopedagógico? Lembrando que são três fases: a decisória, onde a gente pensa o que fazer, a exploratória, onde a gente faz, e a redatória ou redacional, onde a gente escreve, né? A fase, uma das respostas aqui, que a fase exploratória seria a redação. Não, a redação é a última. A fase exploratória seria a execução das ações planejadas e posterior análise. Sim, essa é a fase exploratória, onde você investiga. A fase exploratória seria o planejamento das ações. Não, o planejamento é a fase decisória. E por último, o cumprimento exato das ações planejadas na fase decisória e posterior redação do parecer psicopedagógico. Onde é que está o erro nessa alternativa? Não fala da análise, basicamente. Tem a execução, que não necessariamente pode ser exata também, né? Uma vez que durante a sua pesquisa com o seu cliente, seu atendimento, você pode ter novas situações e tem que fazer a análise, tá? Então a resposta seria a segunda opção. Bom, pessoal, nessa questão aqui, ela teve um erro de grafia, que eu vou fazer a alteração na nota de todo mundo lá na plataforma, tá? Eu vou procurar um a um quem respondeu, porque todas essas alternativas estão corretas. A psicopedagogia ela é sim multidisciplinar. Considerar o sujeito somente como objeto é antiético. O fazer psicopedagógico se vale do método científico, sim, no intuito de sistematizar e organizar a investigação, é verdade. E no fazer psicopedagógico, a fase inicial da pesquisa compreende o que denominamos de fase decisória, onde o psicopedagogo planeja as ações a serem executadas durante a fase exploratória. Então, essa é uma questão que será anulada e todo mundo vai ter a nota dela. Vocês podem olhar na sua plataforma a partir de amanhã. Mas se por um acaso você tiver marcado essa alternativa que no sistema estava como correta, aí eu não vou poder mudar sua nota porque você já está com a nota da questão, tá? É só para quem marcou alguma dessas outras alternativas aqui e que não teve a nota da questão. Então, para essas pessoas eu farei a alteração manual. Nessa questão, veja o que a gente tem. A psicopedagogia emerge-se como um campo de conhecimento relativamente novo, que tenta se firmar enquanto ciência. Contudo, para que seja aceita enquanto ciência, é preciso que siga critérios de cientificidade e o rigor metodológico. Faça análise das alternativas a seguir e marque a incorreta. Bom, alternativa 1. O psicopedagogo, durante sua atividade, contribui para a legitimação da psicopedagogia enquanto ciência à medida que sua atividade tem rigor metodológico e segue os critérios de cientificidade. Bom, é verdade. Tem que ter rigor metodológico e seguir os critérios estabelecidos pela ciência. Segunda alternativa, ao realizar sua atividade seguindo o rigor metodológico e os critérios de cientificidade, o psicopedagogo confere à sua produção um argumento de autoridade, ou seja, ela será respeitada, pois há critérios previamente definidos que orientam sua prática. Sim, o argumento de autoridade é obtido a partir de seguir o rigor metodológico e os critérios de cientificidade, que é o que a gente chama de qualidade técnica da coisa, né? Terceira alternativa. O argumento, o discurso de autoridade, obtido através do rigor metodológico, dos critérios de cientificidade, legitima o profissional, podendo até mesmo fazer com que ele seja uma referência na sua área. Sim, é seguir o critério de cientificidade e rigor metodológico que faz de você um profissional reconhecido na sua área pelos seus pares.
tá? Além de outras características muito pessoais, né? Mas a última alternativa, que é a incorreta, os conhecimentos da psicopedagogia são conhecimentos acabados, ou seja, há critérios de cientificidade bem definidos, teorias que não podem mais se transformar. Isso não é verdade. Os conhecimentos não são acabados. Não existem conhecimentos acabados em qualquer que seja a ciência. Bom, nessa questão nós temos uma afirmação, né? Vamos lá. A psicopedagogia não pode deixar de estruturar uma metodologia de pesquisa que atenda às suas necessidades de produção de conhecimento. Essa afirmação se refere à necessidade de a psicopedagogia valer-se de métodos científicos que atendam às suas necessidades para afirmar-se enquanto ciência? Sim, porque ela está tentando se firmar enquanto ciência, então ela precisa se valer de métodos científicos. Segunda alternativa, o fato de a psicopedagogia não tratar-se de uma ciência nova e com caminhos próprios, não sendo multidisciplinar. Não. De trás para frente, analisando do fim para o início. Se ela não é multidisciplinar, no caso ela é multidisciplinar, sendo multidisciplinar, ela não tem caminhos próprios. E sim, ela é uma ciência considerada nova. O fato de a psicopedagogia ter como intenção a reinvenção da ciência não é algo que a psicopedagogia se propõe. O fazer psicopedagógico tem suas bases no senso comum. Não, ela tem suas bases no conhecimento científico. Bom, essa é uma questão em que a própria resposta está na questão, né? Vamos lá. A psicopedagogia não compreende uma ciência de base racionalista, por ter como objeto de análise o elemento empírico, ou seja, o conhecimento produzido vem a posteriori das análises realizadas. A afirmativa anterior é verdadeira ou falsa? Aí a gente tem uma observação aqui. O racionalismo acredita que o conhecimento não precisa da experiência. É nato da mente humana e nasce sem necessidade do elemento empírico, ou seja, a experiência sensorial. O empirismo acredita que o conhecimento é produzido a posteriori, ou seja, depois da interação com a natureza, ou seja, tem elemento empírico. E sim, é verdade, a psicopedagogia não é de base racionalista, ela precisa experimentar para conhecer. Basicamente, então, essa alternativa é verdadeira. A própria resposta está na pergunta.